O senhor estava citando agora há pouco aí esses exemplos de corrupção em governos do PT, o Mensalão, Petrolão e agora o caso Master, que envolve aí vários políticos. No caso do Mensalão, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do seu partido, ele foi condenado, foi preso inclusive, né? Petrolão envolveu muito também o Partido Progressista, do Ciro Nogueira, que é um partido aliado, que foi o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. E agora, no caso Master, o Flávio sempre negou essa relação com Daniel Worcaro. Depois ele teve que reconhecer após o áudio. E também ele visitou Daniel Worcaro depois da prisão já, lá em São Paulo. Então eu queria uma avaliação do senhor se essa distinção da corrupção, quando ela vincula o PT, é corrupção, tem que ser combatida, mas quando é aliado, o discurso é outro. Nesse caso, senador, não há dois pesos e duas medidas? Ranier, de maneira nenhuma. Foi importante a sua pergunta e uma excelente provocação, porque permite que a gente possa fazer a distinção de uma forma mais clara para a população. Como eu estava falando, a necessidade do marketing para que a população compreenda a diferença. São duas situações completamente distintas. O que eu estava dizendo aqui, Ranier, e vou reiterar, é que uma relação entre privados não é a mesma coisa que uma troca de interesses entre o poder público e o privado. Não é uma contrapartida. Então, a relação do Flávio é uma relação entre particulares, que ele foi a público explicar quando veio a Lume, e a forma como veio a público foi criminalizada uma questão que não tem nenhum crime, nenhuma corrupção, nenhuma troca escabrosa ou que precise ser escondida. O que havia era um contrato de confidencialidade com um fundo que recepcionou os recursos e por isso ele não poderia falar publicamente. Na hora que veio a público, ele prontamente foi explicar e colocou à luz do dia, ao contrário do Lula, que até agora não explicou porque recebeu fora de agenda, né, junto com o seu futuro presidente do Banco Central, junto com o seu então chefe de gabinete Rui e o Guido Mantega, o banqueiro enrolado. Né? E diz a imprensa, noticia a imprensa, não posso afirmar que é verdade, que ele praticou uma advocacia administrativa, orientando o Worcaro que não vendesse o banco, porque no ano subsequente iria mudar o presidente do Banco Central e isso poderia melhorar a situação dele. Então, isso precisa ser explicado. Eu acho que você e a população brasileira precisa ter transparência num negócio que envolve o público com o privado. Você cita duas situações que são a questão que envolveu o presidente Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira. Eu quero lembrar você que até 2019, 2018, não existia direita no Brasil. Tá? E eu sou testemunha disso. Eu participei do PSDB porque era a oposição ao governo do PT. E a oposição do governo do PT era social-democrata, era centro-esquerda. A partir da chegada de Bolsonaro, em 2021, no PL, muda-se a forma como o PL é encarado pela sociedade. Então, o PL era um antes de 2021 e passou a ser outro a partir de 2021. Então, nós vamos tratar do PL de 2021 para cá. De 2021 para cá, quem ingressou no PL deu essa conotação ao PL, que mostrou o que é a direita, a visão conservadora da sociedade, a maneira como nós tratamos a economia e nós não somos surpresa para ninguém, responsabilidade fiscal, desburocratização, diminuição de carga de impostos, ajudar quem empreende no Brasil, tratar profissionalmente a questão da ocupação de cargos na administração pública. Basta ver que foram 18,5 bilhões de reais de superávit na administração das empresas públicas contra quase 34 bilhões de déficit que esse governo vai deixar de herança. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, na relação dívida-PIB. Recebemos com 75% de comprometimento, entregamos com 71%, uma economia de 500 bilhões de reais. E este governo vai nos legar aí uma dívida de quase 2 trilhões de reais, um crescimento de 13 pontos percentuais na relação dívida-PIB. Então, são formas completamente diferentes de se estabelecer a relação entre as duas situações. Então, a gente não pode comparar o PL de antes de 2021 com o PL de hoje, até porque nós somos a direita que entramos no PL em 2021. Então, a partir daí, o senhor pode, evidentemente, fazer seu juízo de valor e nos responsabilizar. Eu reafirmo, o Brasil banalizou a corrupção. DNA do PT é corrupção, é roubo, infelizmente. Né? Eu não fico feliz em saber que o presidente do meu país é alguém que foi condenado em 3 instâncias e não foi por tentativa de golpe de Estado, não. Foi por corrupção passiva, em 3 instâncias distintas. E essa condenação só foi derrubada por uma tecnicidade. Por um processo em que, de repente, não deveria ter começado em Curitiba, deveria ter começado em Brasília, volta a estaca zero e vamos reiniciar o processo, mas ele já tem uma idade avançada, prescreveu a ação contra ele. Então, é isso que eu tenho falado. É importante a gente dizer à opinião pública qual é a diferença, porque não dá para aceitar ir para uma vala comum.
né? Nós não somos o PT, não nos misturamos com o PT, a nossa régua é diferente e a maneira como eles governam o país é completamente distinta do que nós fizemos quando estivemos lá durante 4 anos. Mas, senador, o que eu queria entender é o seguinte, por conta desse caso do Banco Master, o Flávio Bolsonaro veio perdendo participação em importantes pontos nas pesquisas de intenção de voto, principalmente junto aos eleitores independentes. Agora, o senhor acha que esse caso, essa chegada do caso Master no PT da Bahia, pode fazer ser possível recuperar esses pontos? E como a campanha vai fazer para se comunicar com esse eleitor independente? Raquel, desculpa a contextualização, eu só quis dizer o seguinte, são 2 situações distintas, apesar de derivarem do mesmo tronco. Né? Claro que a gente está falando de transações que foram feitas com o Daniel Vorcaro. Imaginar que todas as transações comerciais que ele empreendeu ao longo de 6, 7 anos são irregulares, eu não acredito nisso. Eu acho que ele cometeu alguns ilícitos, a investigação vai trazer à tona, e outras transações devem ou podem ter sido corretas. A gente tem que separar o joio do trigo. Eu estou dizendo que o Flávio, ele teve uma relação entre privados, não houve contrapartida, não houve troca, não houve alguma facilidade que, aliás, ele nem sequer estava no governo, nem no legislativo, nem no executivo, tá? Então foi uma relação privada. Essa relação que está sendo colocada pública do PT da Bahia não é isso, é uma troca clara de favores, advocacia administrativa, tráfico de influência. Então são situações distintas e é isso que a gente vai tentar mostrar à população brasileira. Porque no primeiro momento isso foi mascarado, foi colocado como se fosse uma questão criminosa. Então é importante que isso fique claro. Outra coisa, Flávio ontem apresentou um plano para a segurança. Eu estava ouvindo, inclusive, o comentarista que nos antecedeu, colocar que há uma estratégia de marketing, claro que há. Né? É evidente que se você pretende governar um país, você precisa dizer como você vai governá-lo, quais são as ações que você quer implementar e, sobretudo, de que maneira você consegue comunicar isso junto à população. E o recado para nós está claro. Nós vamos ser intolerantes em relação ao crime organizado. Nós vamos utilizar as Forças Armadas para nos ajudarem, por exemplo, a combater o tráfico de drogas e de armas nas fronteiras e nos nossos portos. Nós vamos ser duros com quem comete crimes contra mulheres, com quem pratica pedofilia. Nós vamos aumentar o número de vagas nos presídios federais para criminosos imperdinidos, principalmente aqueles que fazem parte de facções criminosas que foram classificados como terroristas. Então, nós precisamos, é claro, embalar essa mensagem para que a população entenda, né, de que forma nós vamos nos comportar, que diferencia o governo que aí está. Nós temos um presidente da República que considera que quem rouba um celular é vítima da sociedade e não pode ser preso, que o traficante é vítima do usuário e por isso tem que ser relativizada a ação contra ele. É alguém que anuncia constrangido e consternado que os Estados Unidos, apesar do pleito que ele fez, determinou que o PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas, terroristas, desculpe. E ele diz, olha, os meus criminosos, ou os nossos criminosos, não, Lula, seus criminosos. Nós entendemos, nós do PL, nós que fazemos a campanha do Flávio, que esses criminosos têm que ser tratados como terroristas de uma maneira muito dura e muito firme, muito forte. Então nós tratamos de segurança pública. De uma forma subsequente, vamos tratar de futuro, de ação social, da maneira como nós vamos enfrentar a problemática do envelhecimento da população. Nós temos hoje uma população cada vez maior, acima de 60 anos, que precisa de um tratamento diferenciado. Como é que você insere a mulher no mercado do trabalho? Como é que a gente trata a questão da educação e da necessidade de refletir isso nos índices de proficiência que nós estamos vendo do nosso ensino infantil e fundamental. Nós estamos hoje formando gerações de analfabetos funcionais. Então, é claro que a população precisa saber ou compreender ou se debruçar sobre o que vai acontecer no futuro e não apenas essas questões que, por mais importantes que elas sejam, não são a essência de uma campanha eleitoral. Bom, pessoal, tá aí, né? Mas como lema do nosso canal, meus amigos, a opinião é sua. Então eu peço para que você deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Quero agradecer também aqui mais uma vez a sua participação, a sua audiência nessa tarde de sábado, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.